Primeiro a gente almoça ou janta, aí depois a gente vai. Por quê? Se nós vamos com o que nós estamos sentindo ali no momento, você vai olhar um pão que você nem vai querer comer. E o que você vai fazer? Tô com fome, vou comprar. Aí você chega em casa, tem um monte de coisa inútil, e aí depois você vai ver algumas coisas estragando, e em algum momento você vai se perguntar, por que eu comprei isso mesmo? Aí vocês vão falar, porque eu te pedi. Mas você percebe que tem uma inutilidade instaurada na coisa? Quando nós estamos muito felizes, e nós estamos afoitos, atônitos, eu vou fazer tal coisa, não faça. Não faça. A probabilidade de você criar um problema na sua vida é gigantesca, porque você está agindo com a sua emoção. Seu cérebro está te dando muita dopamina, você está sentindo prazer, você está querendo aquilo, você está querendo muito, vai dar errado. Agora, quando você está muito mal, muito para baixo, muito triste, não tome decisão também. Quando você está irado, nervoso, não tome decisão. Tudo que nós fazemos de forma inconsciente vai gerar um problema para nós. A mensagem de Jesus em Mateus 6 é, aonde que o problema tem que estar? O problema é o dinheiro. Como que nós vamos resolver isso? Você vai conseguir levantar amanhã para trabalhar? Você vai pegar a sua condução, você vai fazer as suas correrias. E, gente, nossa preocupação nisso está certo. Agora, tem coisas que nós não nos preocupamos, que está na mão de Deus. Quem aqui coloca o celular para despertar? Ô, glória, todo mundo coloca, né? É horrível quando ele desperta e você não vê, né? Ah, Jesus. É bom? Vocês estão achando bom? Tá. Né? Eu coloco pelo menos 2 vezes para repetir assim, 2 horários. Porque exatamente. Porque você acorda assim, você olha assim, tá tudo bem, né? Aí você olha, 9 horas! É o horário que eu tinha que estar entrando no serviço. Aí vai correndo, vai chegar a tempo. Mas você já parou para pensar que é um ato de fé colocar o celular para despertar? A gente está preocupado com o dia de amanhã. E se papai falar assim, não vai dar certo. Quando nós dormimos, o nosso corpo, ele entra em 90% de descanso. A nossa mente descansa. Quem aqui já teve prisão de sonho lá? Nossa, a apneia do sono. É um negócio horrível, né? Sabe por quê? Porque os músculos estão descansando. A mente, ela está em um processo ainda de desligamento. Só que alguns dos nossos sentidos ainda estão funcionando. Então o que dá a sensação? Você está preso, né? Você não consegue se mexer e você fica gritando e a voz não sai. Nesse momento, a gente está mais perto da morte do que de viver. Você sabia? Aqui, quando nós estamos dormindo, nós estamos assim, a uma vírgula. E por que não acontece? Por que a gente levanta do outro dia? Porque a graça do Senhor se renovou mais uma vez. Então a gente se preocupa tanto com algumas coisas e não se preocupa com outras. E está na mão de Deus. A nossa casa está nas mãos de quem? De Deus. A nossa família está nas mãos de... Então quem cuida é... Minha função é me ajoelhar, orar, buscar a face do Senhor, mas Ele fará o que lhe apraz, é a vontade dEle. E a gente perde algum tempo fazendo coisas que nós não deveríamos fazer. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 40 diz: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, igual o Mateus fez agora, ocupadas em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene-lhe, pois, que venha me ajudar. E assim, esse texto de Maria e Marta, ele me impressiona porque ele fala sobre coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E aqui o pastor não estava mais falando sobre só vida espiritual. Estou falando sobre vida. Você já parou para pensar que talvez nós estamos desperdiçando nosso tempo com o que não vai gerar um retorno para a gente? Nessa história, Marta não está errada em querer trabalhar, ela só escolheu o momento errado. Você já parou para pensar que a gente não consegue mais jantar? Que a gente não come mais? Quando a gente senta para assistir uma série,
A nossa mente não está no que a gente está assistindo. Está nas coisas que estão passando. Eu estava brincando, zoando a tia Thaís ontem. Ela estava almoçando, gente. A tia Thaís assim, comendo, era uma coisa maravilhosa. Ela escolhia, cadê a tia Thaís? Tia Thaís, faz assim, ó. Isso. Ela escolhia, gente, o arroz que ela ia comer. Não era assim, vó? Escolhia. Aí parava, olhava assim pro prato. Ai, que delícia. A comida ficava gelada. Aí aquele serzinho ali, que está quase o tamanho dela já, nasceu. Como que tia Thaís come agora? Igual um mendigo desesperado. Mateus, cadê o Mateus? Porque algumas coisas elas perdem o seu valor quando se tem uma necessidade maior. Agora a necessidade da Thaís é comer? Mas não com aquele tempo. Com aquela paz. E assim, o que vale mais a pena? Ficar escolhendo um grãozinho de arroz? Ou ficar segurando essa coisa linda no colo? Cuidar das necessidades. Gente, eu estou falando de coisas que parecem bestas, mas é só nessas horas que a gente vê a importância. Será que a gente não está gastando muito tempo, em vez de comer com os nossos filhos, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos entes queridos, o tempo que a gente poderia estar dando risada, que a gente poderia estar, fazendo besteira, qualquer coisa, jogando alguma coisa juntos, dando risada, se divertindo. Será que a gente não está pensando muito naquela conta que a gente sabe que não vai conseguir pagar? Será que a gente não está gastando muita energia nas coisas que nós não vamos conseguir resolver? Gente, a nossa vida ela passa num sopro, é tão rápido. Há 6 anos atrás, eu estava olhando para minha filha nascendo. Agora a minha filha, ela está correndo atrás de mim, ela brinca comigo, ela conversa comigo. E pastor, eu estou desesperado, porque dentro dessa igreja tem alguém que já está querendo casar com a minha filha. Ai, Jesus. Dói, né? E a gente tem que aproveitar todo dia. É fácil? Não é fácil, gente. Essa menina fala mais que o homem da cobra. Tem hora que ela aperta um botãozinho. Eu falo assim, mano, calma, vai devagar. Poxa, mas quando ela estiver casando, quando ela estiver falando, tchau, pai, eu vou embora. Aí vai dar aquele desespero. Eu devia ter ouvido um pouquinho mais ela. Eu devia ter conversado um pouquinho mais com ela. Será que eu vou sentir falta? Por que a gente não está aproveitando mais, gente? Por que a gente não está dando mais risada? Quem é que gosta de dar risada? Qual foi a última risada que você deu que doeu a barriga? Faz tempo. Então a gente tem que começar a fazer isso de novo. A gente tem que começar a fazer isso de novo. Que desperdício de vida, gente. A gente já não tem dinheiro suficiente. A gente já luta todos os dias para ganhar o básico e a gente não se dá o luxo de dar risada que é de graça. E aí depois a gente vai ficar desesperado, olhando para trás, falando podia ter falado. Gente, estou falando alguma mentira aqui? Que bom que não. E essas coisas falam sobre tudo. Eu anotei algumas coisinhas aqui que nós não jantamos, nós só comemos, nós não assistimos uma série, nós ficamos olhando para a televisão assim, e com a nossa mente voando. Aí se alguém fala assim com você, você, é ou não é? Nossa mente está desligada. Nós deixamos de fazer o que nós poderíamos fazer com intensidade. Nós deixamos, hoje nós temos o celular, que é um meio de comunicação tão maravilhoso. Nós deixamos de ter intensidade nas coisas, sabe? A gente deixou de ter intensidade em se comunicar, em viver o momento, sabe? Maridos, olhem para suas esposas e vejam o sacrifício que elas estão fazendo. Sabe, valorizem cada momento que, de repente, algumas estão em casa, ou enquanto você está trabalhando, valorize o momento que ela está em casa. Quando você chegar, não despeja a sua dor nela, não. Se preocupe com ela, o que está acontecendo, esposa. Olhe para o seu marido, valorize o tempo de trabalho dele. Quando ele chegar, não despeja aquele monte, aquele turbilhão de coisa, não. Tenta trazer leveza para o casamento, as coisas vão ficar mais fáceis.
Tenta trazer mais leveza com os filhos. Gente, nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de energia. E Deus deu energia para nós. Deus deu graça para nós. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo é igual Marta. Nós temos, Marta tinha uma bênção, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, na frente dela, e ela não conseguiu sentar para ver Jesus. E qual que é o arrependimento de Maria? Depois que Jesus morre, aí ela vai olhar e falar, nossa, aquele momento seria tão precioso. Graças a Deus que Jesus, naquele dia, olhou para ela e falou assim, Marta, você está olhando para o lado errado. Aprende com Maria, que sabia o momento certo de trabalhar e o momento certo de ficar sentado aos pés de Jesus. Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. No versículo 4 de Efésios, no versículo 26, é a segunda coisa que eu passei esses dias pensando, que diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós gastamos a nossa energia em sofrer, nas nossas tristezas, na nossa dor, na nossa ira, na nossa raiva, e nós colocamos o sol sobre eles. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando de como funciona no nosso sistema, né? Aqui nós estamos, está à noite, o céu está escuro, mas no Japão é dia. O sol está posicionado para lá. E Deus ele começou a ministrar bastante sobre isso em mim, que às vezes nós estamos com escuridão onde deveria ter claridade. Às vezes o nosso sol está se pondo nos lugares que ainda não era momento. Gente, a Bíblia diz, e foi citado aqui pelo menos umas 4 vezes, há tempo determinado para todas as... Tempo determinado para todas as... E a gente, às vezes, está colocando mais tempo do que deveria em determinadas coisas. A gente tem que se preocupar com as coisas? Sim. Nós precisamos, às vezes, nos irar com algumas coisas. Já fala com força. Tem que se irar com algumas coisas? Tem. Senão o diabo faz o que quer com a nossa cara, gente. A nossa casa, o nosso trabalho vira do jeito que ele quer. Agora, com qual intensidade que eu tenho que colocar isso? Onde que o sol está se pondo? Se você fosse agora o planeta Terra, e o sol estivesse se posicionando agora em algum lugar, em que área da vida o sol está posicionado na sua vida? O que está sendo mais iluminado aí na sua história? Você consegue pensar comigo? Onde que está o foco das suas energias? Onde está o foco das suas orações? Está nas suas tristezas? Será que está na sua dor? Na preocupação daquelas coisas que você sabe que não vai conseguir resolver? Onde está posicionado o sol da sua vida? Uma coisa eu garanto, que se ele estiver posicionado para essas coisas, vai ter uma alegria que você não está vendo. Vai ter uma coisa acontecendo que você não está pegando. Porque não tem como iluminar tudo. Não tem como ter uma vida triste e feliz ao mesmo tempo. Nós precisamos posicionar o nascer do sol. Se o sol está nascendo de um lado, pode ter certeza que do outro está ficando escuro. E nós precisamos buscar em Deus o equilíbrio dessas coisas. Para que o ciclo ele comece e termina. O que a Bíblia diz para nós? O choro dura e a alegria vem pelo... É um ciclo. À noite vem a tristeza. E de dia vem a alegria. Só que muitas das vezes nós estamos dormindo com a tristeza, acordando com a tristeza. Dorme tristeza e acorda tristeza. E às vezes a gente corre o risco de achar que está tudo sempre bem. Sabe? Às vezes a gente conhece pessoas que é meio desconectada assim, com a vida, né? Mas que é meio desplugada da realidade. Aí o circo está pegando fogo, a pessoa está assim... Paz, amor. Vai ver a vida dela ruindo. Deixa vir a tempestade de verdade. Nós precisamos ter o equilíbrio que de vez em quando a noite da tristeza ela vai precisar chegar. Só que o sol da justiça ele raia toda manhã. Toda manhã o sol da justiça raia. E sabe às vezes qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente está no nosso quarto com a nossa cortina fechada. E aí amanhece o dia e nós não vimos o nascer do sol. Por quê? Porque nós não abrimos a cortina. Nós mantemos a cortina fechada. Mantemos ela fechada. E talvez hoje o Senhor só esteja dizendo, levanta um pouquinho a cortina. Tem alegria onde você não está imaginando.
Tem a graça de Deus sendo manifesta em coisas pequenas. No eu te amo do filho, no abraço da esposa, do marido, naquela ligação que às vezes te faz bem, numa mensagem. É tudo Deus dizendo, ainda há um sol raiando sobre a vida. Ainda tem um sol raiando. E nós precisamos nos atentar. Quem aqui quer levantar um pouquinho as persianas da vida? Levantar um pouquinho? Ver a vida com um pouquinho de mais leveza? A vida é só tristeza, sofrimento? Não. Mas tudo depende de onde nós estamos colocando o sol. Está sobre a nossa ira? Está ficando muito nervoso seu marido aí, com sua esposa? Seus filhos? Está te fazendo ficar de cabelo branco? Tá? Ah, mas tem coisas boas também, né? Pensa aí, tem coisas boas, coisas difíceis, mas coisas boas também. Às vezes, nossa, eu sou uma pessoa assim, chata, às vezes eu falo demais. Ó o João balançando a cabeça, é verdade. Eu falo demais, às vezes eu estou em casa assim, eu olho para a Maria e falo assim, nossa, amor, falando demais, né? Aí ela olha para mim aqui e diz, não, amor, continua, tá tudo bem. A gente sabe que não é verdade. Mas não é belo isso? Saber que você está sendo ouvido, você poder falar e saber que está sendo ouvido, isso é uma beleza da vida. É a graça de Deus. É a graça de Deus manifesta em pequenas coisas. Nós não nos preocupamos com o que nós estamos deixando aqui. E eu acho que isso tudo engloba o não andar ansioso. A gente não se preocupa com o que a gente está plantando. A gente não se preocupa, às vezes, com o que a gente está criando. Em Marcos 16, 14, 19, tem um dos textos mais poderosos da Bíblia. Esse texto, ele é o texto da Grande Comissão. Alguém já ouviu falar disso? Grande Comissão, levanta sua mão, você que já ouviu falar. Eu quero apresentar para vocês, então. A Grande Comissão é o serviço que Deus deixou para o seu povo. Legado, ele fala de ensinamentos. Jesus, ele veio na terra. E, gente, nós aprendemos tanta coisa com Jesus. Nós aprendemos a ser amáveis, nós aprendemos a ser caridosos, nós aprendemos a nos revoltar com determinadas coisas, nós aprendemos o trato de tudo. Esses dias eu estava pregando sobre a questão de como você deve se portar em determinados lugares. Você nunca sentar na cadeira de honra, porque se chegar alguém que tem mais honra que você, alguém vai mandar você levantar e sair, você vai ficar com vergonha. Jesus ensinou todas essas coisas. Mas mais do que ensinamentos que nós guardamos e praticamos, eu acho que às vezes falta em nós termos direcionamento. Principalmente nós que somos pais, a Bíblia diz que os nossos filhos, eles não são vasos que vão ficar parados num lugar intacto. Isso daqui está na mesma posição desde que foi comprado. Essa mesa aqui, de vez em quando, é movida, mas ela está aqui todo culto. E os nossos filhos, a nossa posteridade, elas não ficarão parados. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles são como flecha na aljava do valente. Por quê? Porque nós, em algum momento, a gente vai ter que pegar essa flecha e disparar ela, e só Deus sabe onde ela vai parar. E nós não estamos preocupados com o que as pessoas vão fazer com o que nós ensinamos. Nós não estamos sendo alavancadores. Nós estamos presos e fixados somente com os bons ensinamentos. Então, em Marcos 16, Jesus ele vai dar um choque nos seus discípulos, porque até aquele momento, e acho interessante, que quando Jesus ele pede para que seus discípulos se esperem enquanto ele se distancia para orar, os discípulos dormem, é verdade ou não? Vocês lembram dessa história? Jesus ele dá um direcionamento específico para eles, dizendo, por enquanto vocês podem dormir. Porque vocês me têm aqui. Agora vai chegar um momento em que vocês não vão conseguir mais dormir. Em que vocês não poderão mais dormir. Por quê? Porque a espada vai perseguir vocês, gente. Porque os inimigos vão se levantar contra vocês. E aí nessa hora aí vocês vão entender o verdadeiro valor da oração. Aí Pedro que o diga. Tiago, Estevão, que o digam o quão necessária é a oração. Estevão sendo apedrejado, pedra sendo jogada nele. E o que a Bíblia diz? Estevão está sentindo dor? Estevão está sentindo o que está acontecendo? A Bíblia diz que ele está com seus olhos fincados aos céus. E a Bíblia diz que com seus olhos ele vê os céus abertos, o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, como quem diz, vem, essa é a hora, Estevão. Aquilo que você tanto orou, tanto que você buscou, agora é a hora de você viver isso. Em Marcos, então, 16, olha o que Jesus disse. Finalmente apareceu Jesus aos 11,
quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que tinham visto os já ressuscitados. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, mal algum fará. Se puserem a mão sobre o inferno, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. Nesse último discurso, Jesus pegou as 12 flechas que ele preparou e começou a impulsionar elas, dizendo: agora não vai ser mais no que vocês ouviram falar de Jesus, não vai ser mais somente nas experiências que vocês viram e ouviram, não. A partir de agora eu estou impulsionando vocês, porque não vai ser mais uma vida de ouvir falar, mas vai ser que não vai mais ouvir falar de milagres, mas vai compartilhar milagres. Não vai ser mais uma vida que vai ouvir pessoas falando em línguas, mas uma vida de falar em novas línguas. Jesus impulsiona esses discípulos, e aí ele diz: vai, e solta a flecha. Sabe o que nós precisamos começar a nos preparar? Para impulsionar pessoas. Impulsionar. Aqui na igreja, qual que é o nosso papel? Impulsionar as pessoas. É isso ou não é? Você vai pegar um líder, as tias das crianças, que cuidam das crianças, o que elas estão fazendo? Impulsionando essas crianças. Porque, gente, você já parou para pensar? E se o evangelho tivesse morrido lá com Jesus na cruz? Se não tivesse discípulos para frente? Se quando os discípulos de Jesus tivessem morrido, o que teria acontecido com o evangelho? Teria continuado? A história se perdeu. Hoje eu estava escutando sobre a língua, o aramaico. O aramaico se perdeu na sua escrita, ninguém sabe ler aramaico mais. Só que eles sabem falar. Eles sabem falar. O que isso significa? Que às vezes tem coisas que nós perdemos, mas o que foi colocado no consciente, passado de pai para filho, e assim por diante, isso não se perde. Por que não deixou-se de aprender o aramaico? Porque os pais falam aramaico com seus filhos. Sabe o que vai garantir que a nossa família vai continuar sendo uma família unida? Uma família graciosa em Deus, que vai elevar os nossos valores? O ensinamento de casa. Se você não tiver ensinamento na base, não vai ter lá na frente. O que vai garantir o Ministério Despertai? O que vai garantir que a comunidade Despertai vai se continuar vivendo daqui 100, 200, 300 anos? Se o Asaf estiver pronto, tiver sido ensinado, se o Mateus tiver sido ensinado, e se assim for, gente, pode passar 100 anos, comunidade Despertar vai estar de pé, falando a mesma língua, 200 anos de pé, falando a mesma língua, 300 anos de pé, falando a mesma língua, e quando Jesus voltar, vai estar todo mundo falando a mesma língua. Por quê, pastor? Porque foi impulsionado, não foi criado para o agora, não foi impulsionado para o momento, mas foi impulsionado para a eternidade. E é isso que nós precisamos entender, que a nossa vida ela tem um propósito, gente. Nós vivemos de propósito. O que eu cito a irmã Cida, porque hoje o irmão Roberto aqui está triste, magoado, está dolorido, mas ele está aqui. E sabe por quê? Porque ela orou por ele também. A gente fica triste? Fica! Mas eu estou feliz em ver meu irmão Roberto aqui. Porque eu me lembro que há um mês atrás, ela me parou ali na porta e começou a falar: eu quero meu negão aqui comigo também, eu quero ele vir aqui comigo. E eu falei assim: irmã, a gente vai orar. E se tiver coração duro, Jesus vai amolecer. Amoleceu, está aqui, gente. Sabe o que nós precisamos entender? Que cada planta, tudo que nós plantamos, uma hora a gente vai colher esse fruto. Vamos colher esse fruto. E nós precisamos ter consciência. Vamos aproveitar o momento que nós estamos arando a terra. Vamos aproveitar o momento que nós estamos plantando a semente. Para que no momento em que o grande dia chegar, para que os frutos sejam colhidos, não haja em nós, poderia, queria,
Podia? Não. O que a gente nós fez? Viveu, executou, conseguiu, deu certo. Eu estava até falando lá. A irmã Cília viveu uma coisa que Moisés não viveu. Estou falando heresia? Não estou falando heresia, não. Porque lá, em Hebreus capítulo 11, diz que no final, muitos dos homens de Deus escolhidos não conseguiram ter o seu milagre realizado. Moisés entrou na terra prometida? Não. Mas continuou crente até o final. A irmã Cida não. Ela teve em sua vida a concretização do seu milagre. Ela viu o que ela orou acontecendo. Não só viu, viveu, pisou, celebrou. Então que nós possamos aprender que nessa semana triste, que Deus deu pra gente. Não foi o nosso inimigo. Não foi o diabo. Não, ele não tem poder sobre nós, não. Mas essa semana que Deus deu pra gente, Ele está nos impulsionando a partir de hoje viver uma vida diferente. Viver uma vida vivida de verdade, com intensidade, com amor. Porque quando o nosso dia chegar, eu já disse, eu não faço fúnebre de derrotado. Escuta que eu sou mais novo que vocês. Não faço fúnebre de derrotado. Não vou ficar falando, ai, era uma pessoa boa, não. Não, gente, era um arqueiro. Era uma arqueira boa. Pegou as flechas que tinha, disparou. E essa flecha alcançou nação. Alcançou geração. É isso que nós temos que fazer. É isso que eu tenho que ensinar para minha filha. Que minha filha vai ensinar para o meu neto, para o bisneto. E a minha posteridade vai conhecer que o pastor Vitor não só conheceu a Deus de ouvir falar. O pastor Vitor andou com Deus. A pastora Marina andou com Deus. Manu andou com Deus. O filho andou com Deus. Não vai ser uma geração que vai ouvir falar de Deus. Vai ser uma geração que vai viver com Deus. E aí nós vamos celebrar. Aí nós vamos chorar os dias tristes. Mas nunca com aquela amargura no coração. Sempre com a certeza. Combateu um bom combate. Terminou a carreira e guardou lá? Guardou lá? Então vamos colocar de pé em nome de Jesus. Chega em casa. Pensa um pouquinho na sua vida. Pensa o que você está fazendo. Pensa, de repente o sol não está nascendo do lado errado. Uma vida tão linda que Deus nos deu, às vezes com tanta dor, com tanto sofrimento. Pensa nisso, pensa. Pensa se de repente não tem coisas boas para falar, coisas boas para viver. A graça de Deus, ela se renovou em nós mais uma vez. Mais uma vez. Aqui nós experimentamos algumas perdas muito sentidas, como foi o estado do Wellington, do nosso irmão Dercílio, agora da nossa irmã Cida. Em todas essas coisas, uma coisa eu garanto para vocês. Foram recebidos em Deus. Foram recebidos em Deus. E nós tivemos um papel importante, tá? Um papel importantíssimo nessa história. Porque Jesus, ele se manifesta em semelhanças. Dá uma olhadinha pro seu irmão aí. Ele é a imagem e semelhança de Jesus. O Jesus que os três conheceram foi visto em você, sabia? Naquele abraço, naquele carinho, na palavra que era dita, sabe o que as pessoas viam? Jesus em você. É por isso que a gente tem que continuar sendo igreja, gente. Precisamos continuar. Às vezes a gente pensa, né? Poxa, besteira. Entregar aqui, fazer aniversário. Bobeira. Não sei, eu sei que fez alguém feliz. Ah, não, mas essa igreja é muito pegajosa. Fica abraçando muito. Ah, não, vocês não, que isso. Foram esses abraços que fizeram a gente conhecido pelo que somos. Então, sabe, tem que mudar alguma coisa? Ô, gente, a gente tem que renovar nossa mente todo dia. Mas uma coisa não pode mudar. O amor a Deus e a comunhão no partir do pão não podem faltar. Então eu faço um pedido e um apelo desesperado.
Não deixe isso morrer de jeito nenhum. Ame o seu irmão, ame essa pessoa que está do seu lado. Quando você sair, abraça ela de verdade. Diga a ela que você a ama. Diga que você ama ela. Diga para o seu filho, para sua filha, seu esposo, marido, mãe. Isso. Fala que você ama ela. Você é tão lindo. Você é lindo, 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 lindo. Eu posso te garantir, não vai ter falta no final da vida. Não vai ter arrependimento. Não vai ter arrependimento. Não vai ter arrependimento. Vai ter graça. Vai ter graça. Vai ter graça. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Senhor, nós queremos viver o que o Senhor nos deu, o dom da vida. Lá no Éden o Senhor decidiu se revelar para nós. O Senhor vinha, como o pastor Hércules falou, no final da tarde. Depois que tudo tinha acontecido, descia e conversava com os seus. E o Senhor continua fazendo isso, dia após dia. Agora não mais em forma corpórea, mas em forma de amigos e irmãos, participantes da Tua graça. Como comunidade, Jesus, eu quero te pedir que nunca falte isso. Que nunca falte amor, nunca falte zelo. Mas eu oro e peço que os nossos olhos se abram para ver a beleza que é em Ti. Que vidas sofridas possam ver o raiar da luz, da alegria. Pai, raia com o sol da justiça em nós. Que nós possamos ver a Tua beleza, a Tua graça manifesta nos detalhes. A Tua palavra nos diz para que todas as coisas converjam em Ti. Nós queremos convergir as nossas vidas em Ti, para que o Senhor seja tudo em todos. Que a Tua graça seja revelada em nós. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga de novo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande